Olá! Hoje a gente vai desvendar uma diferença bem importante na lei brasileira que muita gente ou confunde ou nem sabe que existe. Aqui separa um crime de uma contravenção penal. Pode até parecer um detalhe, sabe? Mas essa distinção muda completamente as regras do jogo, desde o tipo de punição até como o processo corre na justiça. Então, essa é a questão, né? Uma briga esquenta e termina no empurrão. E aí? Isso é uma coisinha boba ou já pode ser considerado um ato criminoso? Pois é, em muitos sistemas legais por aí essa linha é bem cinzenta, mas aqui no Brasil a lei tenta ser bem clara sobre isso e é exatamente essa linha divisória que a gente vai explorar. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje. As diferenças fundamentais entre um crime e uma contravenção penal. No fim do dia, os dois são tipos de infração, certo? Mas o jeito como a lei encara cada um, é totalmente diferente. Ok, vamos mergulhar nisso. E para começar, nada melhor do que olhar para como esses dois tipos de infração são punidos. É aqui que as diferenças saltam aos olhos e começam a ficar bem claras. Olha só, dá pra ver na tabela que as consequências não têm nada a ver uma com a outra. Para crimes, a gente está falando de penas bem mais pesadas. Reclusão, detenção, que já definem um regime de cumprimento mais duro. Já do outro lado, para as contravenções, a história é outra. As penas são bem mais leves, como a tal da prisão simples e a multa. Agora, essa tal de prisão simples, o que é isso afinal? O próprio nome já entrega um pouco. A ideia é que ela seja de verdade menos rigorosa. A lei determina que ela seja cumprida sem aquele peso todo de uma penitenciária e, mais importante ainda, em um local separado de quem foi condenado por crimes. Isso já mostra uma intenção clara de tratar essa infração de um jeito bem diferente. Vamos seguir para uma das distinções que, para mim, é uma das mais surpreendentes. Ela tem a ver com o ato de tentar cometer uma infração. O que acontece se a pessoa tenta, mas não consegue? Então, se liga nisso. Se alguém tenta cometer uma contravenção, mas falha por algum motivo, não acontece nada, não há punição. É isso mesmo, é como se fosse um vale-tentativa. Isso é o completo oposto do que acontece com os crimes, onde só o fato de tentar, na maioria das vezes, já é punível. E tá aí, preto no branco, direto da fonte legal. Mas por que isso existe? A lógica por trás é a da proporcionalidade. O legislador pensou, se as contravenções já são, por natureza, menos graves, não faz sentido mobilizar toda a máquina do sistema penal para punir algo que nem chegou a acontecer de fato. É um jeito de focar a energia e os recursos do Estado naquilo que causa um dano real. Certo. E se a pessoa comete mais de uma infração, como fica? Como o sistema trata a reincidência? Bom, aqui as regras são super específicas e tudo vai depender do tipo de infração que foi cometida antes. Primeiro, o cenário clássico, que todo mundo conhece. Crime seguido de outro crime. Se uma pessoa já tem uma condenação definitiva por um crime e comete outro, ela é considerada reincidente. E isso, claro, geralmente deixa a nova pena mais pesada. A mesmíssima lógica vale para as contravenções. Se alguém foi condenado por uma contravenção aqui no Brasil e depois comete outra, também vira reincidente. Só que é uma reincidência que vale, digamos, dentro do universo das contravenções. E agora vem a parte mais curiosa, a verdadeira pegadinha do sistema. Se uma pessoa já tem uma condenação por uma contravenção e depois comete um crime, sabe o que acontece? Ela não é considerada reincidente. É isso mesmo. Para fins daquele crime, a pessoa será julgada como ré primária. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Como é que essa separação toda se traduz no funcionamento do sistema de justiça no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. O segredo para entender o impacto prático está nesse conceito aqui, infração de menor potencial ofensivo. Pensa nisso como se fosse um grande pacote, onde a lei coloca todas as contravenções penais e, de quebra, os crimes mais leves, aqueles com pena máxima de até 2 anos. E todo mundo que está nesse pacote recebe um tratamento especial e acelerado na justiça. E o que acontece na prática? Bom, esses casos são desviados da justiça comum. Eles vão direto para os juizados especiais criminais e lá o jogo é outro. O processo é muito mais rápido, simplificado e foca na oralidade, na conversa, na busca por um acordo. A ideia é resolver esses conflitos menores de forma ágil, sem toda aquela burocracia de um processo criminal comum. Então, para a gente amarrar tudo, essa distinção impacta, bom, tudo. A gente viu que a punição é diferente, que a regra da tentativa é única e que o processo judicial é bem mais rápido para contravenções. E tem mais um detalhe importante aí, a jurisdição.
Uma contravenção cometida no exterior, por exemplo, não pode ser julgada aqui. Já alguns crimes podem. Tudo isso junto define o caminho que cada infração vai trilhar na justiça. E no final, fica essa reflexão. Ter essa via dupla no sistema de justiça, uma mais branda para infrações menores, é uma boa? Por um lado, pode tornar o sistema mais eficiente, resolvendo rápido o que é pequeno. Mas, por outro, será que isso não corre o risco de minimizar comportamentos que, mesmo sendo menores, ainda machucam e prejudicam as comunidades? É uma questão complexa, que diz muito sobre como nós, enquanto sociedade, decidimos lidar com nossos conflitos.